Bom, pessoal, dando sequência agora na videoaula, na parte 2 aqui da videoaula que comecei falando do Google Classroom, de como fazer uma atividade com teste. E agora a gente está aqui na tela do Google Forms, né? Google Formulários. É, lembrando, gente, sempre tomem cuidado, sempre verifiquem se o login está correto, se você está na conta do Cesupa, porque pelo menos aqui no meu, toda vez que eu abro o Google Forms, ele abre na minha conta pessoal primeiro. Então tem que trocar sempre para o login da conta do Cesupa. Tá? Bom, aqui eu já tenho as atividades que eu fiz, mas eu vou abrir primeiro aqui uma atividade em branco, só para vocês verem algumas configurações que são importantes a gente fazer. Tá? Bom, então a primeira coisa que eu sempre faço aqui no formulário do Google é vir aqui nessa engrenagem que tem as configurações. Então, eu sempre peço para ele coletar endereços de e-mails e peço também para dar o recibo de resposta sempre, porque aí o aluno só vai poder responder se ele tiver logado com seu e-mail e ele também vai receber a resposta que ele fez, né, da atividade que ele fez. Então ele vai ter sempre esse feedback. Também, toda vez que for uma atividade avaliativa ou qualquer atividade que seja do Cesupa, é interessante a gente marcar essa opção aqui. Afinal de contas, a gente não quer que pessoas de fora da instituição participem da atividade. Outra coisa que eu acho muito importante é limitar a uma resposta, porque aí o aluno não vai poder fazer duas, três vezes a prova e aí depois vai ficar uma confusão para a gente conseguir corrigir. Então eu coloco limitar a uma resposta. Eu vi em algumas aulas, em algumas videoaulas que o pessoal da Intercelere deu para gente, em que ele falou que tinha problemas, às vezes um aluno precisava usar o celular de um outro aluno para responder, ou o computador de outro aluno não conseguia. Eu fiz o teste aqui, utilizei três contas diferentes no mesmo computador e funcionou tranquilamente, né? É só logar na conta correta que não vai ter problema. É, pode ser que venha acontecer isso, mas eu acredito que vão ser casos de exceção. Então, para casos de avaliação, onde vai valer nota, é recomendado que marque limitar a uma resposta por participante, né? Então aqui deixo desmarcado o edital após envio, porque aí depois que ele enviar ele não vai poder mudar. E aqui também é opcional se ele quer ver os gráficos do sumário e resposta de texto. Dentro da apresentação, dessa aba de apresentação aqui, ainda nas configurações, você pode mostrar a barra de progresso para ver quanto é que falta, para o aluno poder visualizar quanto é que falta para ele responder. Embaralhar a ordem das perguntas é interessante, porque a gente sabe que essa avaliação à distância ela é um pouco frágil. O que a gente puder fazer para, pelo menos, dificultar que haja cola, que haja gente fazendo um pelo outro, a gente pode utilizar essas ferramentas como uma ajuda também. Então é interessante colocar, embaralhar a ordem das perguntas. Aqui na mensagem de confirmação fica a seu critério, você pode colocar qualquer coisa, por exemplo, aqui vou colocar a sua avaliação foi concluída. Isso aí é totalmente opcional. E aqui na aba testes, lembrando que é sempre quando a gente finalizar, a gente tem que apertar em salvar. Aqui na aba testes, a gente tem que deixar criar teste. Se eu tirar essa opção, ele vira só um formulário simples, sem ser um teste. O modo bloqueado, que seria somente o aluno só teria acesso ao navegador com o formulário e não conseguiria utilizar o Google para pesquisar nenhum outro site. Mas ele só funciona no Chromebook, que não é o caso da grande maioria dos alunos. E também isso não vai proteger de muita coisa, porque o aluno tem celular, tem outro computador, então não é tão relevante essa parte aqui. Agora, aqui uma coisa importante, liberar a nota. Isso é uma coisa totalmente opcional também. Eu acho mais interessante trabalhar com posteriormente, depois da revisão manual, principalmente se você tiver questões que são subjetivas, né? Se a sua prova for totalmente objetiva, só com questões de marcar, aí você pode liberar imediatamente após o envio a nota.
Mas tem outras questões também, o aluno já vai saber se acertou tudo, ele pode mandar a resposta certa para outro aluno, então eu prefiro trabalhar posteriormente depois da revisão manual, né? As pessoas que responderem podem ver quais são as perguntas erradas, quais são as perguntas corretas, os valores aqui, então eu desmarco também as respostas corretas e as respostas erradas, para o aluno também não saber e poder, logo de cara, né, e poder passar isso para alguém. E aí, feito isso, eu salvo. Agora, pessoal, já estou aqui no formulário que eu tinha criado previamente, justamente para fazer esse tutorial. Então, para mostrar as formas que a gente pode utilizar as ferramentas do Google Forms. Então, primeiro, eu coloquei algumas perguntas aqui totalmente simuladas, né? Pergunta 1, pergunta 2. São perguntas de marcar, né? Simples assim. Múltipla escolha, né? Essa opção múltipla escolha. E aí é importante a gente colocar aqui dentro da chave de resposta a quantidade de pontos que vai valer, tá? Então eu coloquei aqui que vai valer 2 pontos essa questão e já marquei qual é a opção correta. Isso aqui a gente tem que colocar para que ele dê a pontuação já automática para a gente, se a gente precisar corrigir pelo menos essas questões que são de marcar e a resposta é só uma, né? Tá, então, dou concluído aqui, então ele já vai deixar a opção correta aqui marcada e a pontuação de cada questão. Bom, aí a pergunta 2 também múltipla escolha, a pergunta 3 também. Aí aqui a pergunta 4 é uma forma interessante que a gente pode trabalhar, trabalhando com caixas de seleção. Então eu selecionei essa opção caixa de seleção, e aqui eu não tenho somente uma resposta certa, eu tenho uma, duas, três respostas certas. Então ele tem que marcar todas as opções que ele acha correta. Então é uma forma interessante também de fazer pergunta, que eu acho até mais fácil de formular do que ter que colocar somente uma resposta correta. É um tipo de pergunta bem fácil de se elaborar. Seguindo aqui, mais perguntas de múltipla escolha. Aqui eu fiz uma pergunta onde o aluno vai dar uma resposta direta, uma resposta curta, né? Então aqui a gente consegue colocar algumas respostas pré-estabelecidas, que se o aluno colocar exatamente como está igual aqui, o Google vai corrigir automaticamente também. Mas muitas vezes a gente vai precisar corrigir isso de forma manual, porque, por exemplo, aqui eu coloquei odontoma como uma resposta correta, mas eu coloquei odontoma com a letra maiúscula. Se o aluno responder com letra minúscula, o Google já não vai reconhecer que a resposta está correta. Então, na maioria das vezes, a gente vai ter que corrigir manualmente. Então, vou até colocar aqui também ó, odontoma com letra minúscula. E vou dar concluído. E aqui é importante ó, deixar isso aqui desmarcado. Ó, porque se a gente marcar isso aqui, ele vai considerar todas as outras respostas diferentes dessa aqui como incorretas. E a gente sabe que o aluno pode escrever de uma forma diferente, às vezes até digitar errado, comer uma letra, e aí não necessariamente isso vai estar incorreto, dependendo de como ele escrever. Tá? Faço a conclusão. Aqui mais uma vez uma pergunta de resposta curta. Aqui eu já tenho uma opção de colocar parágrafo. Eu pedi para o aluno fazer uma descrição de características clínicas. Então aqui ele vai ter um espaço longo para escrever, certo? Então aqui não tem jeito, não tem chave de resposta, não tem como corrigir automaticamente, mas eu já deixei aqui um feedback dessa resposta. Então tem aqui a resposta correta com a fonte de onde foi retirada. E a última questão, ó, eu coloquei uma imagem também com texto de respostas curtas. Então, a imagem em conjunto com o que foi descrito, o aluno vai responder a pergunta. Então, confira aqui que a gente pode colocar a resposta curta e aqui eu posso adicionar uma imagem se eu achar interessante. Então, tem várias opções, eu posso colocar um vídeo aqui também, a gente pode colocar várias coisas, qualquer coisa presente no nosso Google Drive, praticamente a gente pode colocar aqui para ilustrar uma pergunta. Então, as possibilidades são infinitas, vai depender muito da nossa própria criatividade. Em relação à pontuação, aqui eu vou até utilizar essa pergunta aqui que é um pouco mais trabalhosa, vou mudar a resposta dela, vou colocar que ela vai valer um pouco mais de ponto.
né? Vou colocar aqui, é, eu vou colocar que ela vale 5 pontos. E essa última aqui, eu vou colocar, deixa eu só concluir aqui. E essa última, eu vou colocar, aqui que ela vale 4 pontos. Aí somando tudo, eu vou ter os 25 pontos que eu escolhi lá no início, no primeiro vídeo da minha avaliação. Tá, então vou concluir aqui. E aqui, ó, eu criei uma nova seção depois das perguntas com uma pesquisa de opinião a respeito desse tópico de tumores odontogênicos que foi dado agora com algumas matérias e com também a avaliação. Então, primeiro, eu coloquei aqui utilizando essa ferramenta escala linear, que para que ela serve? Ela vai dar justamente uma escala dessa de 0 a 5, ou você pode editar isso e colocar de 0 a 10, de 1 a 5, como você quiser. Então eu coloquei aqui, ó, o conteúdo disponibilizado para essa atividade foi suficiente para responder as perguntas acima, e o aluno pode dar a opinião dele de 0 a 5, onde 0 é muito insuficiente e 5 completamente suficiente. Já aqui na segunda questão, sobre a opinião, eu coloquei aqui videoaulas gravadas, videoaulas ao vivo, textos, vídeos sobre o assunto, discussões durante as aulas ao vivo. Aliás, desculpa, discussões no campo de comentários do Google Classroom. Então, o aluno vai poder dar opinião sobre cada ferramenta dessa utilizada durante a, a atividade. Então, é bem interessante isso aqui, porque a gente vai tendo uma métrica, né, de como o aluno está achando, o que o aluno está achando do nosso material, principalmente agora que é tudo muito novo, né, e a gente precisa entender melhor como é que o aluno está recebendo isso. Então percebam que eu deixei essa aqui obrigatória e essa aqui também obrigatória. Por quê? Porque o aluno só vai conseguir entregar a prova dele se ele responder essa pesquisa de opinião. E muitas vezes, se eu fizesse isso separado, talvez o aluno não respondesse, né? Então, aqui colocando dentro de uma sessão, dentro da atividade avaliativa, ele vai meio que se sentir obrigado a responder, né? Então, eu coloquei essa sugestão aqui. Obviamente que isso aí é totalmente opcional, certo, pessoal? Daqui a pouco vou fazer também mais um vídeo, né? O terceiro vídeo, a terceira parte, que vai ser justamente a parte da correção. Como puxar isso para o Classroom, como enviar para os alunos e assim por diante. Até o próximo vídeo.